Aqui está o problema. Um dos maiores problemas está na família. Um homem íntegro, reto, temente, 10 filhos, mas a Bíblia apresenta que esses filhos, eles viviam nas suas bebedices, nas suas festas. E a palavra diz que este pai orava pelos seus filhos. Abra em Mateus 10:36. E assim, os inimigos do homem serão o quê? Igreja, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nos tornamos filhos de Deus, a nossa família é uma família espiritual. Nunca esqueça isso. Nós fazemos parte de uma família espiritual e é essa família que vai reinar nos céus. A palavra diz que os nossos inimigos partirão da onde? Da nossa família. Os maiores problemas hoje estão na família. Jó convivia com esse problema. Olha para lá, irmã Lígia. Homem íntegro, fiel, temente, reto a Deus, milionário, o homem mais rico do Oriente, mas tinha um problema, era a família. A maior luta hoje que todos os cristãos travam é na família. Lembra-se quando Davi, ele cometeu um adultério, as consequências veio para a família, e Deus disse para Davi: a espada não se apartará da onde? Da tua casa. Jó, ele conviveu com esses problemas da família, mas os problemas da família não quebrou a relação entre ele e Deus. Não deixe com que os problemas da tua família quebre o teu relacionamento com Deus. O que Jó fazia? No versículo 5. E sucedia, pois, que tendo decorrido do turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó, e os santificava, e os levantava de madrugada. E se levantava de madrugada, e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus, e no seu coração, assim fazia Jó, continuamente Jó. Jó não olhava para os seus filhos com a ótica humana, com o olhar humano. Jó, ele olhava pelo ângulo espiritual. Jó sabia que ele, por ser pai, ele não tinha condição de mudar os seus filhos. O que é que ele fazia? Eu creio que ele aconselhava os seus filhos, falava de Deus para os seus filhos, mas ele chegou o momento de agora não falar mais de Deus para os seus filhos, falar a Deus dos seus filhos. Entende agora, igreja? Às vezes nós gastamos muita energia, gastamos muito tempo dizendo: filho, se pudesse a gente abrir a cabeça dos nossos filhos e colocava a Bíblia dentro, o temor dentro deles, mas não é assim, igreja. Há momento em nossa vida que nós precisamos é chegar para o nosso Deus e falar a Ele dos nossos filhos, dizer: Deus, eu não tenho como mudar esses filhos. Deus, o Senhor fez sair água da rocha, ainda que o coração do meu filho está endurecido, Deus, não há coração endurecido para o Senhor. A pior luta que nós enfrentamos é na família. A pior luta que você tem enfrentado é na família. Jó conviveu com isso, mas Jó não deixava se elevar pelos problemas da família. Não tem dor pior no coração de um pai, de uma mãe, quando vê um filho sofrendo.
Imagine que você tenha convicção da sua vida estar com o Senhor, se você partir desse corpo, e seus filhos, nas condições que eles se encontram, se eles morrerem agora, aonde irá a alma dele? Nós queremos ver os nossos filhos no céu junto conosco. E a maior dor é essa, igreja. O que é que Jó fazia? Orava às madrugadas, sacrificava a Deus pelos seus filhos. Que homem íntegro. Que homem que, mesmo vendo os problemas, comendo no centro da sua família, ele estava orando. 1 Timóteo 5,8, abra aí por gentileza. Ou então você pode acompanhar aqui no telão, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Deus está falando conosco nesta manhã. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Não pare de orar pela sua família. Compra esta briga. Protege os teus filhos. Cobre os teus filhos com oração. Aprenda, no momento que seus filhos estiverem dormindo, estender as tuas mãos. Quando você estende as mãos, é um símbolo, amada igreja, de sacrifício. Lembra quando Moisés, ele estendia as mãos para orar pelo povo de Israel, o povo tinha vitória. E quando Moisés baixava as suas mãos, o povo era atingido, derrotado. Aprenda a abençoar as tuas mãos, estender para os seus filhos. Senhor, eu abençoo meus filhos. Senhor, protege meus filhos. Espíritos malditos, eu quebro todo o seu elo contra os meus filhos. A minha briga não é com os meus filhos, é com você, espírito maldito. Você esquece que meus filhos é promessa de Deus, é herança do Senhor. Eu quebro toda a maldição que foi lançada nos meus filhos. Jó fazia isso. Jó orava pelos seus filhos. Jó clamava pelos seus filhos. E a Bíblia diz que aquele que não ora pelos seus familiares é pior do que o infiel. Há muitos crentes cometendo sérios pecados de não ter lutado pela sua família. Deus não escolheu a tua família, Deus escolheu você para salvar a tua família. Foi você que Deus escolheu. Se não fosse você, Deus escolheria outra pessoa no seu lugar. Mas como Deus tinha um propósito na sua vida, você mais cedo ou mais tarde seria alcançado pelaquela porta que Deus abriu na tua família, que foi o teu familiar. Um dia alguém pagou um preço por nós. Um dia alguém orou por nós. Nós nem sabíamos. Mas alguém estava orando por nós. E quando nós não oramos pela nossa família, Deus olhar para nós, Ele vê nós, não é como um infiel incrédulo, Ele vê como o pior do que o incrédulo. Ore pela tua família. É uma guerra constante, igreja. E nessa guerra espiritual, vence o mais forte. E Deus nos faz fortes. Ainda que o diabo tente mostrar para nós o contrário. É o que vai acontecer agora, igreja. No versículo 6, observe uma coisa. Jó empresário, Jó temente, orava pelos seus filhos. O que Jó esperava? Que seus filhos fossem convertidos, que a promessa de Deus alcançasse ele. Jó está prestes agora, amada igreja, passar um dos testes mais cruel e sangrento da sua vida. Prepara para os testes. Deus vai nos testar. Deus testa os seus. Não fique pensando que na obra de Deus você não vai passar pelos testes. Ninguém consegue se formar sem antes não passar por um teste. Mas para passar por um teste tem um período de estudo, de sacrifício, de dedicação.
uma preparação para aquele exame. É o que você estudou, o que você aprendeu, é o que vai habilitar a você a passar nessa prova. E o teu professor, os teus professores, é quem vai dizer, olhando as tuas notas, dando as tuas notas, baseado naquilo que você estudou. No versículo 6. E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Esses filhos está relacionado aos anjos. Esses anjos habitam nos céus. E quem foi lá? Apocalipse 12, 10. Abre aí. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia, agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, é o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos, quem? Quem é o acusador? O acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de quê? Crente, na hora que você comete um pecado, automaticamente Satanás vai te acusar diante de Deus. Não tem como. Ele é o nosso acusador. Quando ele vai aos céus, ele foi acusar Jó, não porque Jó pecou, não porque Jó cometeu algum pecado. Aqui Deus está permitindo, amada igreja, que algo aconteça com teu servo, que o diabo ia testar ele. Ele foi acusar. O que foi que ele disse, amada igreja? Então, ainda em Apocalipse 12, 10, lembre que nós temos um acusador. O acusador é Satanás. Nunca faça o papel de Satanás. Não acuse ninguém. Não acuse ninguém. Quem acusa é Satanás. Mas para ele me acusar e te acusar, eu tenho que pecar. Eu tenho que dar uma legalidade a Satanás para que ele possa reivindicar a minha vida e passar a gente na cara de Deus. Não é crente? Olha aí, Deus. 1 Pedro 5,8, a palavra diz, amada igreja, que Satanás está ao nosso derredor. O bicho não deixa a gente em paz. O bicho não deixa a gente em paz. Ele está procurando um momento de fraqueza nossa, para que nós abrimos a porta, que ele entre, e quando ele entra, ele vai diante de Deus e vai nos acusar. Você não tem ideia o que é um crente sendo acusado pelo diabo. A tua alma não tem paz, o teu espírito não tem paz, o sono seca-se, a consciência pesa. Na hora que você comete um pecado, comete um erro diante de Deus, você que tem o Espírito Santo, parece que você matou alguém, parece que você roubou alguém, você não está em paz, a tua alma não fica em paz, você vai dormir e não tem paz. Na hora que nós ferimos a santidade de Deus, a pancada vem logo na nossa alma. Não tem coisa pior do que um cristão, amada igreja, com uma alma sendo acusada diante de Satanás. Enquanto nós não se curvarmos diante do Senhor, abandonamos aquele pecado, confessamos diante do Senhor para que Ele rasgue essa cédula de acusação eterna, a nossa alma não tem paz. Não tem paz. O maior erro de Adão
não foi só pecar, foi fugir de Deus. Ele poderia dizer: Pai, eu pequei contra ti, me perdoa. A história da humanidade seria outra. Mas o que ele fez? Fugiu. O pecado leva o homem a fugir de Deus. O pecado te afasta de Deus. A única barreira entre nós e Deus é o pecado. Eu não quero isso na minha vida. Eu quero estar livre com o meu Cristo Redentor. Versículo 7. Agora vem. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem, Satanás? Respondeu o Senhor e disse: Ele respondeu o Senhor e disse: de rodear a terra e passear o quê? Quer dizer, Deus disse para o diabo: você vem de onde? Senhor, eu vim de rodear a terra. Ele ronda a terra e passeia. Você acha que esse passeio do diabo, amada igreja, o bicho tem uma paciência para esperar a queda de um crente? Ele estuda a nossa vida. Ele tem projeto meio, pequeno e longo alcance. Projetos malignos. Como eu pegar esse crente? Como eu pegar? Ele está só passeando, sondando a nossa vida. Observe que existe uma esfera de demônios, que a função dele é rodear a terra e passear. Isso é uma classe de demônios. Ele está procurando a gente. Ele fica catando a gente como cata uma agulha no palheiro. Ele não está preocupado com as pessoas lá fora. As pessoas lá fora que estão na mão dele, ele não está preocupado. Estão tudo aprisionados. Estão tudo na coleira dele. É ou não é? Ele não está. Você acha que as pessoas que estão no mundo aí fora, essas pessoas, elas são ameaça para eles? Não. Rodear a terra, passear pela terra, é em busca de mim e de você. O alvo é eu e você. Isso é uma classe de demônio, que a função dele é isso. Vocês lembram, ali no capítulo 5 de Marcos 5:10, se não me falha a memória, veja aí, Larissa. 5:10. Marcos 5:10. Ele disse para Deus: eu venho rodear a terra e vou dar uma passeada. Eu vou monitorar os seus filhos, Deus. Eu estou igual chulé no pé deles. Eu estou igual um GPS, monitorando eles. Eu botei um GPS neles. Se eles adentrar no meu caminho, o meu radar vai pegar. O meu GPS vai pegar. Eu vou encontrar esses crentes. Quando Jesus estava libertando aquele endemoniado gadareno, aquele homem de Gadara, que carregava no seu corpo 2.000 demônios, quando Jesus chega até ele, e eles falou o seguinte: e rogava-lhe muitos que os não enviasse para fora daquela. Isso aqui é um território. Isso aqui é uma província. Isso aqui são demônios territoriais. É outra classe. Tem aqueles que passeiam pelo mundo todo, está acima desses, e esses são os territoriais. E ele diz: Senhor, não nos mande para a província. Eis que não é chegado ainda o meu tempo. Eles têm consciência do tempo dele. Não mande. Demônios territoriais. E aqueles que foram lá se apresentar para acusar a Jó, eles estavam já agora numa dimensão de passear pela terra
Quando Daniel estava orando 21 dias. Aí são outra classe de demônios que agem na região celeste, impedindo que a resposta de Deus chegue em nós. Eles são organizados. Eles não dão um bote, amada igreja, sem alcançar a pessoa. Ele não desperdiça o seu veneno. A sua peçonha, ele não desperdiça. Por isso que ele calcula o momento certo de atingir a gente. Ele sabe quando você está em oração, quando você está lendo Bíblia, quando você está reservando sua vida para Deus, ele sabe que você é um perigo para ele. Ele não vai entrar de qualquer jeito. Ele sabe que a pancada vem certo na moleira dele. Ele sabe que vocês vão jejuar, vão orar. Sabe que vocês estão fortes. Ele não vai. Ele espera o momento. Ele está passeando. Aonde você vai, ele está monitorando. Eles não podem entrar dentro de vocês. Eles não podem. Ele sabe que tem fogo. Ele sabe que tem anjos ao seu lado. Ele sabe que você é temente a Deus. E quando ele sabe que o crente é temente a Deus, tem anjo à nossa disposição. Porque o anjo do Senhor acampa ao lado dos que o temem e os livra. Vocês não estão só. A irmã Lígia vai para o trabalho, os anjos estão do lado. Ninguém toque nessa mulher. Ninguém toque. Ela vai para um setor, vai para o outro, está lá os anjos do lado. Com uma espada de fogo. Se Deus abrisse os olhos dela, ela viu os anjos lá com espada. Demora, vai pegar não. A briga aqui é comigo, ela teme a Deus. Esse crente aí teme a Deus. Eu não posso, tem anjos. O diabo estuda a nossa vida. Quer falar? Ele estuda. Não ignore isso. Vocês são um povo de Deus, seres espirituais. O nosso Deus é Deus, o Senhor dos exércitos. O nosso Deus é de guerra, de briga, de luta. E Ele forma um soldado, um exército para lutar. Ele não forma um exército para ficar deitado não, meu irmão. Pode falar, irmã. É isso mesmo, pastor. Há um tempo atrás, quando eu estava próximo da minha cirurgia, quando nós enfrentamos as guerras, né? É que quanto maior a guerra, mais a proteção divina na nossa vida. Eu não me esqueço, uma batalha muito grande que eu estava enfrentando no momento que antecedia a minha cirurgia. A batalha era muito grande e eu sentia constantemente a presença de Deus e a proteção do Senhor. E certo dia, uma pessoa de lá do meu trabalho, que professa uma outra fé, mas que provavelmente tem uma visão espiritual aguçada, para ver principalmente as coisas que ela serve, me parou e disse: meu Deus, como são grandes. Aí eu disse: o que são grandes? Aqueles que lhe acompanham, muito grandes, altos, e queria dizer nomes, dar nomes, e eu disse a ela: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. E muitas vezes o inimigo vem para nos confundir, né? Quer dar nomes, quando nós sabemos que são anjos do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, ele vai reivindicar a vida de Jó. Aí o que é que ele diz, amada igreja? Imagine a Jó, imagina a minha nós, hein? O versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Olha o que Deus fala para o diabo. Ei, Satanás, observe o meu servo. Isso aqui eu assino embaixo. Isso aqui eu sei, quando as lutas vêm, eles não olham para trás. Eles confiam sempre em mim.
Olha o meu servo. Imagina o diabo, sim, eu estou vendo Deus. Eu estou vendo sim, o cabra rico, temente a Deus, se desvia do mal. Eu estou vendo sim. Observe eles. Creia que Deus, amada igreja, ao olhar para você, nós precisamos dar honra a esse Deus, para que Ele olhe para nós, igreja, e Ele diga com cada um daqueles que vai nos acusar ou tentar nos destruir: esse aqui não, esse aqui é meu, esse aqui eu tenho uma afinidade com Ele, esse aqui é pau para toda obra, esse aqui não é crente dentro da igreja, esse aqui é crente em qualquer lugar. Demônio pode ir lá oferecer, ele é sedutor da gente. Apocalipse 12, 9 fala. O diabo, ele oferece o prazer e ao mesmo tempo a dor. Olha a estratégia do diabo. Aquilo que enche os nossos olhos, o prazer, as coisas momentâneas, para depois oferecer a dor. Não brinque com ele. Ele conhece a Bíblia mais do que nós. Não tem pastor nesse mundo que sabe a Bíblia mais do que o diabo. Pelo contrário, antes de Deus escrever a Bíblia, o diabo já existia. Antes do pecado, ele era um anjo. Ele sabe muita coisa de Deus. Ele estava um dia no céu, em uma posição privilegiada. Ele sabe muito bem. Ele conhece muito bem a Bíblia, muito mais do que nós. Ele sabe aonde você vai cansar, devido às lutas que ele está tentando minar suas forças, roubar as forças para não orar mais, colocar desânimo, estou cansado, não vou orar, vou dar mais descanso aos meus olhos. Ele só está monitorando você. Ele te vê na sua casa, aquele cantinho que você marcou lá para orar ao Senhor. Ele sabe que está ganhando você no cansaço. Ele sabe como negociar a nossa fé. Ele sabe como ocupar nós. Ele sabe muito bem. Entende agora? Ah, não vou para a igreja, estou cansado. O diabo, epa, eu vou te dar trabalho, meu filho. Eu sei que eu vou lhe dar um trabalho, um esforço maior. Você vai estar cansado. Isso, hoje você não conseguiu. Nunca esqueça. Quando você não vem à igreja por motivos fúteis, o diabo vem e senta no seu lugar. Ele está dizendo: aqui ele não sentou hoje, vou trabalhar para amanhã ele não vir mais sentar. E aí, o outro dia do culto, você tem tempo suficiente, você dá para vir, você não veio. Era aquele momento, aquela noite de culto, aquele dia onde Deus tinha uma palavra, marcou aquele dia para você e você não apareceu. É isso? A palavra diz: sede fiel no pouco e no muito, eu te colocarei. Sabe? Deus disse: Satanás, você tem visto o meu servo Jó? Aqui é pau para toda obra, rapaz. Quero ver, Deus. Quero ver uma coisa. Vamos lá agora, no versículo no 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Versículo 10. Porventura não acercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra das suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende as tuas mãos e toca-lhe em tudo quanto tem, verás se não blasfema diante de tua face. Aí, Deus, não falta comida, não falta dinheiro, o cara tem o dom da prosperidade. Aí é muito bom servir o Senhor desse jeito. Agora tem uma coisa, Deus, deixe eu tocar nos seus bens materiais. A Bíblia diz: aonde está o nosso tesouro, está o quê? O nosso coração. Talvez o teu coração está pego a tantas coisas materiais,
que na hora que alguém toca ali, tocou no seu coração. Quer tocar no coração de um rico, toque no dinheiro dele. Toque no pertence dele. Você tocou o coração dele. O diabo sabe disso. Eu quero ver, Deus, se o coração de Jó não está nos seus bens materiais. Quero ver. Deixa eu tocar. Deus disse, vai, Satanás. Deus, ele é um ser permissivo. O diabo tem um poder limitado. O de Deus é ilimitado. O diabo, ele tem uma coleira no pescoço. E Deus é quem controla a corda. Deus estica e Deus puxa. Solta, estica, puxa. O diabo está no controle de Deus. Aleluia. Satanás está debaixo do controle de Deus. Só isso, igreja. Não fique pensando que o diabo tem poder ilimitado. Ilimitado é o nosso Deus. Só esse. É tudo farinha do mesmo saco. É tudo porcaria. É tudo uns vermes. É tudo derrotado, porque o nosso Cristo pisou na cabeça dele. É isso que ele é. Ele não quer que você pense assim. Ele quer que você pense que ele ainda tem poder sobre você. Ele não tem poder sobre mim. Ele não tem poder sobre mim. Ele não tem poder sobre a minha alma. Ele não tem, igreja. Ele pode tocar em tudo nosso, mas ele não pode tocar na minha alma, na tua alma, ele não pode. Ele não pode. Aí o que acontece, igreja? Deus, ele permite, demônios, ele não age na vida de uma pessoa, ele não mata alguém, se Deus não permitir. Nenhum demônio consegue matar alguém, se Deus não permitir. Se assim não fosse, não haveria mais ser humano na terra. Ele já tinha matado todo mundo. Buf. Aí ele vai, igreja, tocar naquilo que é de Jó. No versículo 13. E sucedeu um dia em que seus filhos, suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse, os bois lavavam as jumentas e passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e tomaram os seus moços, feriram o fio da espada, e somente escapei para trazer a nova. Versículo 16. Estando este ainda falando, veio outro e diz, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços, e consumiu, e só eu escapei. Esta investida morreu, tanto os servos, como 7.000 ovelhas. Olha a notícia. Ei, Jó! Aqueles seus servos que cuidavam das ovelhas, 7.000 ovelhas foram mortas, e também os servos que cuidavam. Morreu tudo. Você acha que isso mexeu com a estrutura de Jó? Você acha que isso mexeu? Não. O diabo está tocando agora nos bens materiais de Jó. Já foram 7.000 ovelhas aqui. Já foi aqueles que apacentavam aquelas ovelhas. O 17, estando ainda ele falando, veio outro e disse, ordenando aos caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, e tomaram os moços, feriram o fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Aqui vem mais 3.000 camelos mortos. 18, estando ainda ele falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e dos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para trazer as novas. E agora, igreja? Todos os seus bens materiais Jó perde. Agora Jó perde os seus 10 filhos. 10 filhos mortos de uma só vez. Estarem ali 10 caixões dos seus filhos. O que Jó faz? Ele rasga as vestes. Ele vai clamar ao Senhor. Ele disse assim, nu eu vim, e nu eu voltarei para o meu pai.
Satanás viu que Jó não estava com o coração, amada igreja, nem nos filhos e nem nos seus pertences. O coração de Jó estava em Deus. Você entende por que o que os filhos ali, não é fácil, o caixão do irmão dele, querido, o único irmão que ele tinha, e do lado está a mãe dele ali, e ele pregando com ousadia, falando do amor do Senhor. O seu coração, o seu espírito alegre em saber que o seu irmão e sua mãe estão na glória. É o Espírito Santo que faz isso. Pode falar. Só Jesus, igreja. Deus. E não somente Satanás viu, mas os irmãos e todos que precisavam ver. Muitas vezes nós vemos, né? Ah, tudo é para ele. Ele adora assim, porque Deus dá tudo a ele. Essa fala de Satanás para o Senhor é uma fala de muitos, que muitas vezes nos rodeiam. A palavra fala, chora, se alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós encontramos pessoas para chorar conosco, mas dificilmente para se alegrar conosco. Para torcer pelo nosso êxito e para se alegrar com o nosso êxito. E quantas vezes uma pessoa como o pastor Euquias, como a família dele abençoada, é invejada, né? E é colocada à prova dessa forma. Hoje, com certeza, aqueles que já pensaram, não pensarão mais. Aqueles que já falaram, não falarão mais. Porque viram, mediante o que eles passaram, que eles continuam adorando ao Senhor. Amém. Eu já vou terminar. E Satanás viu que ele não blasfemou contra Deus. 10 filhos foram mortos. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, seus funcionários, todos os seus bens materiais foram destruídos. E mais uma vez Satanás vai até o Senhor e diz: deixa eu tocar agora na carne dele, Deus. Deixa eu tocar. Ainda resta a saúde dele. Deus disse: vai. Capítulo 2, para a gente encerrar. Versículo 7. A partir do 6. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está da tua mão, poupa, porém, a sua. Ele só tinha um lugar que não podia tocar na vida de Jó: no seu espírito. Só existe um lugar onde o diabo não pode tocar em nossa vida: no nosso espírito. Não fique pensando que nós somos super crentes. Uma coisa eu sei: o diabo não pode tocar na minha alma. Não pode. Vai, Satanás, toca. Agora a alma dele, você não pode tocar, é minha. A palavra diz, igreja, no versículo 7. No versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com elas as suas feridas, sentou-se no meio do quê? Olha agora, igreja. Olha o que sobrou na vida de Jó. Das coisas materiais, a única coisa que Jó tinha na mão era um caco de telha para coçar suas feridas. O que sobrou na vida de Jó, um caco de telha, um caixote de cinza, dor, amargura. Da planta dos pés à outra cabeça, o corpo de Jó estava em uma ferida só, podre, fedendo. Imagino ele pegar os cacos de telha, aquilo coçando, arrancava os pedaços, a carne podre. Que dor Jó estava ali.
Mas ele mesmo, no momento difícil, ele não blasfemou contra Deus. Ele não reclamou, ele não questionou. A única esperança de Jó, ainda ele tinha sua esposa. Satanás, você tirou de mim os meus bens materiais, matou os meus filhos. Só sobrou em mim dor, um caco de telha para coçar essas chagas. Mas eu tenho uma esposa. Não tem coisa melhor, amada igreja, na hora que você está passando um momento difícil, que você tem alguém para estender as mãos para você. A única esperança abaixo de Deus que Jó tinha era a sua esposa. E a esposa vem se aproximando. E ele diz: não, agora essa mulher tem uma palavra de conforto para mim. Essa mulher tem uma palavra que vai me levantar. Essa mulher vai orar por mim. Imagine que a mulher roda ali, com aquele olhar atravessado de raiva, de desgosto, de ira. E diz: Jó, amaldiçoa este Deus seu, Jó. Que Deus é esse, Jó? Você foi sempre íntegro, fiel, temente a Deus. Que Deus é esse que permite que os nossos filhos sejam mortos, que todas as nossas riquezas, nós perdemos tudo. E agora, Jó, o que sobrou na tua vida foi chagas, enfermidade. Olha, Jó, você só tem doenças, só tem enfermidade, você só sobrou um caco de telha para você coçar suas feridas. Tem coisa que dói mais no coração de um ser humano. Você passar um momento difícil e contar com aquela pessoa que pode te ajudar e de repente pagar o que deve. Miserável. Bem feito. Zombar da tua cara no seu sofrimento. Você sabe o que é a pessoa doente, sofrendo, e encontrar uma pessoa próxima de você e dizer: olha, está vindo aí, bem feito, vai morrer mesmo. Você merece, desgraçado. E Jó, no meio da sua dor, ele disse assim para a mulher: olha, mulher, você fala como uma doida, como uma louca. E Jó não blasfemou contra Deus. Lá em Jó 42, versículo 3 diante, a Bíblia diz que Deus, ele restituiu em dobro, tudo aquilo que o diabo tirou dele, Deus restituiu. Deus não murmurou. Não reclame contra Deus. Não atribua a Deus os problemas que você está passando. Ser crente quando as coisas estão bem é muito fácil. Eu quero ver na hora difícil. Dos céus, Deus está vendo a tua luta. Deus não permite uma carga maior que nós possamos levar e nem uma tentação maior, igreja. Se vocês estão passando por essas lutas, Deus sabe que você tem força para vencer. E quando elas terminarem, a de Deus vai começar. Seja fiel a Deus. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua mente. Deus sabe os caminhos que você está andando e o caminho que você vai trilhar. Ainda que tenha que pagar um preço, eu não vou abandonar esse Deus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Aquilo que o diabo tomou de você, Deus vai restituir em dobro em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que a honra da segunda casa, a glória, é maior do que a primeira. É Deus quem vai restituir aquilo que o diabo tomou de nós ou da nossa família. Deus é contigo.